Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Oi, Ká. Acabei de falar com a Ká, juro que eu ligo assim que acabar, viu, Ká? Prometo. Oi, Li. Ai, a Lu, quanta gente conhecida. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai estar conversando com um colega médico. Eu estou extremamente honrada dessa live, tá? E ansiosa também como vão ser as dúvidas, como vai ser toda essa troca com vocês, tá bom? Ah, ele já tá aqui, vamos lá. Vou chamar, hein? Boa noite. Oiê! Tudo bem? Tudo, e você? Tá no consultório ainda? Eu tô. Tá. Tá Oi, Dê. difícil Ó, tem ultimamente. bastante gente aí já. Gente, vamos lá. Vou apresentar o Dr. Rodrigo Santiago, colega médico, pneumo, adulto, pai de duas meninas lindas, esposo de minha amiga Denise Nardi, linda, bailarina linda. Que mais que eu posso falar sobre o seu conteúdo profissional? Faculdade, Amigos, né? Já há apresenta aí para o 25 público. anos. Marcelo Bacana. chegou agora também, está aqui em casa. Um Me abraço, apresenta Marcelão. aí. Bom, seguinte, olá todo mundo. Quem de repente não me conhece, eu sou Rodrigo Santiago, sou pneumologista aqui em São Paulo. Fiz faculdade na Unimar, em Marília, formei em 2007, onde eu conheci a minha esposa, sua amiga, e vim para São Paulo em 2008, fiz clínica médica e pneumologia na Santa Casa. No Tatuapé, eu acho que eu estou desde 2013, mais ou menos, não sei, por aí. E moro aqui, né? Eu costumo falar que eu sou caipira da cidade grande, né? Quase Caipira não dá para paulistano. perceber pelo sotaque, viu, Ah, eu não doutor? escondo, não. E é Não, quase não dá para uma perceber. Olha, paulistana. os Nardi que me perdoem aí, viu, gente? Mas o sotaque é forte, né? Não, Não mas quero os ninguém nerds é da fazendo parte da carinha brava para Denise. mim. Os meus são Santiago de Barretos. E que também é tudo caipira, pessoal de Marília. E vai ser legal até o contraste, né? A paulistana com o caipira aqui. E eu tenho um Mas, paulistano arrastado, viu? Eu tenho um total, sotaque de paulista arrastado. Ó, isso é o legal. S. Isso é características, né? São as nossas características, é bacana. A D tá falando que não tem esse sotaque, não. O D, A mais Denise ou engana, ela menos. O finge. arrasto, um R assim. O a D tem uma arrastazinha do Tá R. D, me vendo? perdoa, mas você tem sotaque sim, D, tem sim. A diferença é que ela tenta esconder, eu mostro mesmo. É porta, porteira. Mas não é também muito, vai. Mas enfim, e é Vamos muito lá, gente. bacana falar com vocês aqui Eu tô hoje, bem falar com a honrada. pediatra das minhas filhas, quem cuida das minhas maiores preciosidades, tá? Vai ser um papo muito Olha, bacana. e eu vou te falar, a Carla que você cuidou recentemente, ó, Lisboa tá lá em Portugal, antes de ir para Portugal, quis dar um check-upzinho nos pulmões. Carla, beijo, manda um beijo para todos aí em Portugal, a Simone, beijo em todos, Flávia, todas as amigas que estão morando aí. Gente, vamos lá, em tempos de pandemia, né? Estamos aí com conflitos pessoais e eu queria muito a tua liberdade e do público que está assistindo a gente, de você me permitir ser mãe, ser pediatra, ser filha de Dona Josefa e seu Antônio, que te deram um pouco de trabalho aí esse último mês de julho. E eu queria muito também de você, que eu sei que é difícil, que você é bem, né, bem profissional aí nas lives, você também se permitir ser pai um pouquinho. Será que eu vou conseguir? Com toda Põe certeza. avental e tira avental, pode ser? Desafrocha a gravata e fica de gravata de Desafrouxa a novo depois. gravata e vamos conversar de uma maneira bem tranquila. Sem Eu tenho dúvidas. visto assim, né? E nós estamos num momento. Ó, a dona Josefa aí já entrou. Nós Eba. estamos num momento muito tenso das nossas vidas, né?
aonde nós temos novidades diariamente, né? Nós conversamos até sobre isso essa semana. A gente conversa, faz um estudo de uma situação agora. Eu, essa semana, passei apuros surreais, né? Porque a gente faz as consultorias para as escolas, tem dado uma assistência às creches, tem dado uma assistência aos pais, né? Aos avós. Aí chega da noite para o dia, a OMS, né? Já chega e fala, mudou tudo de máscara. E tudo que a gente tem falado 6 meses é mudado por conta de estudo, de conteúdo, tudo tem realmente um conteúdo. Dani, parabéns, hoje é aniversário da Dani. Beijo, Dani. Então, tudo tem um conteúdo, sim. Tudo é estudado diariamente. E a gente quer deixar bem claro para todo o público aí que o que nós estivermos falando hoje, que tem documentado hoje, pode ser que amanhã mude. Mude porque os estudos estão vindo, a ciência tem a cada dia que passa, passando para a gente todo esse conteúdo, mas as coisas evoluem para o bem, graças a Deus, né? A gente teve um boom de um isolamento social, de quase um lockdown, e agora nós estamos afrouxando, mas a gente quer abordar com vocês esse afrouxamento com bastante consciência, né, Rô? E a gente tem tido dúvidas, eu tive dúvidas em relação ao Covid de criança, mas eu queria começar como filha hoje. Hoje eu queria começar como filha e eu queria começar passando para os pais o apuro que eu passei como filha e ao mesmo tempo uma impotência, né? Porque eu tive meu pai que pegou Covid no trabalho, teve uns sintomas extremamente leves, você sabe disso porque você cuidou. E minha mãe que foi na consulta preventiva, e eu gostaria já abordando tudo isso, a profilaxia em relação ao Covid. Minha mãe não tinha sintomas, mas estão morando junto, estão juntinhos, vamos dois, né? Os dois, né, idosos têm que ir. E minha mãe, no dia da consulta, estava bem, e existe uma evolução da doença, nós sabemos disso. E depois eu passei um susto com a minha mãe. Né? Minha mãe deu um susto na gente, te deixou louco, né? Tivemos que corremos o risco de uma internação por uma complicação pulmonar tardia, entre aspas, tardia para o meu público, né? Para os meus pacientes, mas no teu comum, que é o idoso ter essa complicação do 8º ao 12º dia. E agora eu venho como filha te pedir para passar para a gente riscos, prevenções, como nós podemos abordar esta situação do Covid, me tratando também, tá, gente? Porque eu fiquei doidinha, eu ligava para ele todo dia tirando dúvidas, assim, foi muito tenso para mim. Muito tenso porque eu me senti impotente. E eu não vi minha mãe sofrer 1/10 com a quimioterapia, 2 anos e meio, 3 anos atrás. Não vi minha mãe sofrer tudo que ela sofreu, nos 5, 7 primeiros dias de internação. Me ajuda aí, Rô. Bom, antes de deixar bem claro que foi muito bacana ter a honra de ter te ajudado, de ter cuidado de seus pais. Muito gratificante poder agradecer a Deus de ter dado tudo certo, né? Pena que foi de um jeito tão complicado, né? Antes pudesse ter sido como se fosse um check-up, né? Esse é melhor. Isso. Mas foi do pior jeito. Hoje a gente pode dar risada, graças a Deus, porque deu tudo certo, né? Mas realmente você começou falando muito bem. O que a gente está falando hoje, dia 27 de agosto, hoje, dia 27 de agosto. A gente já tem aí no Brasil 6 meses de muita experiência, muita vivência, muito estudo. Eu tenho estudado muito, tenho lido muito o que vai sendo de artigo, e a gente tem que saber também filtrar o que chega de bom, o que não presta, tomando muito cuidado com imprensa, tá, pessoal? Tem muito cuidado, tem gente que puxa a sardinha, tem gente que mete o pau, então é muito complexo. E aí, em cima disso tudo, a gente vai conseguindo moldar os nossos protocolos, as nossas condutas, e uma coisa eu já posso avisar para vocês, não existe receita de bolo para tratar Covid. Ponto. A gente tem que individualizar os pacientes. Eu acredito e apoio sim no tratamento precoce. Como?
com o tratamento de cada paciente e cuidado de cada paciente individualmente. A Lu, nossa amiga, né, a doutora Lu Trofino, ela conversava comigo, eu conversava com ela todos os dias pelo WhatsApp. E se tiver, de repente, algum amigo ou algum paciente, vai ver que isso está acontecendo assim com todos os meus pacientes. Claro que alguns eu faço por e-mail, outros faço por Instagram, outros pelo telefone da clínica, né? Porque eu tenho a minha vida pessoal também. Mas A mesmo os gente amigos... nunca deixa de estar presente, né? Sim, presença é muito importante. E os meus amigos que estão em outras cidades, que eu faço questão de poder ajudar, acompanhar. Hoje a gente tem a telemedicina. Então, é isso que eu falo de fazer o tratamento precoce, no sentido de, desde o início, e entendendo como cada paciente vai respondendo a essa doença tão complicada, né? Eu não vou falar cruel, instável, ela é complicada. Cada um vai responder de um jeito. A gente estava muito mais preocupado, já que você deu o exemplo de seus pais, a gente estava muito mais preocupado com seu pai. Foi ele que tinha realmente sintomas, e ambos de idade, né? Ambos, cada um com a sua comorbidade, mas ele que, em tese, seria mais complicado de evoluir mal. E fomos vendo, avaliamos qual era a melhor medicação para ele naquele momento. Eu falei, bom, a sua mãe tem que fazer já alguns exames, mas vamos aguardar, de repente, a tomografia, que ela não está sentindo nada de sintoma respiratório, né? E a gente percebe muitas vezes que a gente pede um exame muito antes, muito precocemente, e tomografia não é tão simples assim, né? Tem radiação, tem toda a dificuldade, vai ter que repetir outro depois muito rápido, né? Então a gente tem que avaliar. E a sua mãe deu... A sua mãe não, tadinha. O quadro da sua mãe passou uma rasteira em nós dois, né? Foi de um dia para o outro, na hora que ela já ia realmente repetir os exames, ela repetiu de uma maneira clinicamente pior. E acabou ficando internada, teve um excepcional suporte hospitalar onde ela ficou, e agora a gente já está, graças a Deus, na fase do pós-Covid, né? Então, antes de entrar na parte do pós-Covid, deixar bem claro para o pessoal que, assim, se fosse receitinha de bolo, era muito fácil, não precisaria de médico, tá? Era só fazer o seguinte: coleta o exame de sangue que você achar melhor, coleta o exame do cotonete no momento que você achar melhor. Deu positivo, vai lá no Google, pega ali aquela receitinha ali de azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, zinco. Me dá até coceira. Pois toma tudo de uma vez. Toma tudo. Aproveita, toma também o Decadron, aproveita, toma também anticoagulante, toma tudo. E pronto, não precisa de médico. Tá tudo errado, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que individualizar. Vamos falar da doença, então, que eu falei que ela é complicada. 24 milhões de casos no mundo, com 15 milhões de recuperados e quase já 1 milhão de mortes, né? Tem 822 mil mortes. No Brasil, 3,7 milhões de casos, com 3 milhões de recuperados para 117 mil pessoas que, infelizmente, faleceram. E é importante a gente falar por milhão, tá, gente? Sim, dá então. para comparar país desse tamanho, né, com o Brasil. Então, é muito importante nós vermos a recuperação do nosso país, né? O número de casos realmente de cura é muito grande, tá? Muito. Vamos falar de letalidade? 3%. 3%. Foi trágico na Itália. Foi uma tragédia, foi uma tristeza o que aconteceu lá. Mas eles foram completamente pegos desprevenidos. E num país pequeno, com uma densidade demográfica importante, e com muito idoso. E falem o que quiser mal do nosso SUS, mas depois a gente foi saber. Infelizmente, o sistema de saúde da Itália é ruim, fato, né? Então a gente via batendo mais de 10% de letalidade, as pessoas morrendo por lá. Hoje a gente tem, fazendo essas contas que eu mostrei para vocês, 3% de letalidade no país, tá? Então, tem como cuidar direitinho das pessoas. Como? Com boa estrutura hospitalar quando precisa internar, com bons profissionais de fisioterapia que têm ajudado demais nesse momento. Gente, meu profundo respeito, muito bom. Seus pais melhoraram muito com a fisioterapia. Eu queria muito aproveitar essa deixa para falar. Vocês, fisioterapeutas, eu já sou fã, né? Sempre com bronquiolites, doenças pulmonares, sempre. Olha, muito obrigada, gratidão a todos os físios do hospital que minha mãe ficou e todos que acompanham em casas nas manutenções, né?
Obrigada, gente, de verdade. Ó, todos os fiz o meu carinho especial. E é através disso que a gente foi vendo as possibilidades de salvar essas vidas. E aí foram saindo as medicações. Eu não sou hipócrita. Lá no início, no primeiro mês, a Lu sabe bem disso. Eu acreditava na cloroquina, a gente tentou em alguns pacientes a cloroquina. Só que é o seguinte, a gente foi vendo que, primeiro, os estudos foram mostrando cada vez mais que não funcionava. Segundo, a gente foi vendo na nossa experiência clínica que não adianta. Porque assim, mas a pessoa tomou cloroquina e não morreu. Tá, mas ela não morreria se não tivesse tomado. A cloroquina, em tese, serviria para quê? Para não deixar dar a tal da pneumonia, para não ter que precisar usar anticoagulante, para não ter que internar. Se ela já não funcionou para isso, já não adianta. Né? E a parte principal que eu quero deixar bem claro para vocês, e por isso que eu falo que é individualizar. 80% das pessoas ficam bem sem nada. 80% das pessoas evoluem bem sem necessidade de medicação alguma. Dipirona e um paracetamol resolve. Né? A gente tem que tomar cuidado demais com esses 20%. Porque dentro desses 20%, 80% vai tranquilo, 5% infelizmente muito grave, geralmente já vai direto para a UTI, já vai direto para a intubação. São geralmente os pacientes que estão mais descontrolados e mais descompensados. Né? E aí temos sim uma culpa. A culpa do paciente que não se cuidou, a culpa, de repente, da estrutura, unidade básica de saúde que não cuidou bem da saúde dele, a parte da medicina preventiva. Algum culpado geralmente tem por isso. E os outros 15% são os 15% como seus pais, que podem ser tratados ambulatorialmente sem necessidade de internação, ou até tem uma necessidade de internação em algum momento que tem uma piora. A sua mãe teve uma piora depois, e que graças a Deus deu tudo certo, né? Graças aos profissionais de saúde, todo mundo está dando tudo certo. Então a gente tem que individualizar o tratamento de cada paciente. Por isso que nesse momento, a gente vai. Quem passa comigo sabe bem. Peraí, qual foi o primeiro dia do início dos sintomas? Vamos avaliar o melhor teste para fazer no melhor momento, para não fazer exame da falso negativo, achar que está tudo bem e sair contaminando o resto da família de repente, ou achar que não tem problema nenhum, né? Perfeito, gente. Então vamos lá. Já que a gente já começou a falar dos exames, é muito importante a gente deixar bem claro com vocês que os exames devem ser colhidos corretamente. Eu tenho respeito todos os quiosques, todas as farmácias que estão com esses exames, né? Teste rápido, né? Teste rápido. Mas nós, né, e eu e o Rodrigo temos isso em comum, doutor Rodrigo, nós preferimos exames em laboratórios, nós temos um motivo para isso, né? Nós sabemos que nós tivemos pacientes escolhendo exames no mesmo dia, que lá no quiosque, na porta de algum lugar, que hoje tem toda esquina, tem um negocinho lá que colhe exame da picadinha, enfim. Mas a gente ainda prefere o suave com sintomas. O que eu vou falar para vocês? Duas coisas. Na parte de pediatria, é mais complicado, né? Porque nos adultos nós temos 2, 3 dias de sintoma, mal-estar, dor no corpo. A maioria dos adultos tem sintomas, né? Diferente das crianças que na grande maioria são assintomáticas. Nós vamos chegar lá, tá? Mas nós preferimos o exame com sintomas, o suave nasal, o PCR. Se eu tiver errada, você, né? Se tiver alguma coisa, você já me corta. Que é o que colhe do suave do nariz. Porém, a gente tem uma orientação para isso. Por que eu estou falando? Eu já tive famílias, e muitas famílias, que nós tivemos os sintomas em um familiar, na mãe, por exemplo, fizemos os 3 dias, 4 dias de sintomas, colhemos o PCR, veio positivo, e na ansiedade do medo de que, ai meu Deus, né? Mata, não mata, vai, minha filha vai ter, meu filho vai ter, foi todo mundo, a família inteira, vovô, tio, madrinha, funcionária cuidadora da casa, funcionária cuidadora das crianças, foi todo mundo com aquele PCR, aí veio tudo negativo, só a mãe positiva. Depois de 3, 4 dias, começam os sintomas. Então, Rô, me ajuda a abordar. PCR na data certa, sorologia, quando necessário, em casos indeterminados, quando se colhe via sangue, no momento certo. E aí eu vou dar um spoiler, né? Eu tenho uma família da minha comadre de 5
que todo mundo teve Covid, PCR positivo e só um do IgG positivo. Então, a gente também não aborda a sorologia desse jeito, né? Estou imune, não vou ter mais. Muita calma. Me aborda tecnicamente aí, Rô, me dá uma ajuda aí para esclarecer para os adultos aí. É exatamente isso. Eu fiz até um vídeo que o pessoal gostou bastante, ficou legal, o pessoal viralizou até, de certo modo, tá no meu canal do YouTube, tá aí no Insta, falando dos testes, né? O teste tem que saber o melhor teste no melhor momento, né? Não é também tudo igual para todo mundo. Eu já falo dessa parte. Teste rápido já não vou nem falar, não vou nem comentar, porque eu não confio, tá? Um exemplo, eu tive um caso de um paciente meu que estava numa chácara com 20 pessoas, todos fizeram o teste rápido, não deu nenhum positivo. Só que ele chegou comigo com sintomas. Eu falei, agora não adianta mais fazer do cotonete, eu vou explicar por quê. E vamos esperar mais uns 4, 5 dias para você fazer a sorologia. Só que com a sua tomografia desse jeito, você teve sim Covid, vamos tratar assim, sensado. Tá bom. Fez a sorologia, positivo, deu reagente. E aí aquelas 20 testes negativos, todos os outros que fizeram, sei lá, dos 20, 18 deu positivo, deu reagente. Entendeu? Então, assim, não dá para confiar. E nesse caso, você quis dizer o IgM, IgA, enfim, né? Sim. Que foi a fase aguda. Então, é muito importante, gente, para que gastar dinheiro à toa? Né? Tá sobrando? Não dá, pelo amor de Deus. Tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo em crise, tá todo mundo, né? Caiu o movimento de todo mundo. Então, vamos ter orientação. Tanto no particular, como no Sistema Único de Saúde, o exame tem lá, né, para ser feito. No SUS funciona, tá, gente? Funciona sim, no posto de saúde tem postos que tem a coleta. Mas vamos colher com orientação. A ansiedade, a aflição, o medo, a tensão está gerando gastos desnecessários e ansiedades desnecessárias. Então, procure o atendimento, procure orientação. E nada de colher, porque um deu positivo, colher de 10, 20 pessoas desnecessariamente, porque vão vir os tais falsos negativos e de repente daqui 2, 3 dias, 4, 5, 6 vai ter que colher de novo, né? Aí é o que eu costumo falar, no cotonete. É desconfortável, eu não fiz porque eu não tive sintoma em nenhum momento, mas quem fez sabe, é desconfortável pra caramba, é caro, né? E tem a chance de dar falso negativo. Então, qual que é a orientação? Para quando o paciente está com sintomas, nos 10 primeiros dias, o que eu oriento? Fazer a partir do 3º a 4º dia do início dos sintomas. O do cotonete. O PCR-RT, que é o do cotonete, o suave. Fazer do 3º a 4º dia do início dos sintomas até por volta do 8º. Certo? Passou disso, eu oriento de não fazer. A gente vai vendo em cima do quadro clínico da pessoa, dos outros exames complementares, os exames laboratoriais que me ajudam. Não falo, ó, o hemograma está falando que tem coronavírus. Não, não falo. Mas ele tem algumas alterações que me fazem pensar nisso. Alguns outros exames, como o dedímero, tem se mostrado muito importante para ver essa questão, de repente, de anticoagulação ou não da pessoa. E tomografia. Essas lesões tomográficas que não aparecem no raio-x, não adianta fazer raio-x nesse caso de coronavírus. Essas lesões tomográficas, elas são muito sugestivas para coronavírus. Então, nós que temos mais experiência com esse tipo de quadro, a gente consegue se cercar direitinho de qual exame fazer no melhor momento. E a sorologia, que é o exame de coleta de sangue, ele ajuda bastante a você ver se de repente você teve, né? A partir do 7º dia, o IgM ou o IgA pode dar reagente, que falaria mais a favor da parte aguda. E a partir do 14º dia, o IgG pode dar reagente, que fala mais a favor da parte crônica. Eu não costumo pedir a partir do 7º dia. Por quê? Também é um exame caro. Agora parece que está uma brigaiada para o convênio pagar, mas também não é fácil. Eu tive que fazer 3, 4 relatórios, como se não tivesse mais nada para fazer, né? Para tentar ajudar o paciente, mas tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque convênio, quando quer atrapalhar, atrapalha demais. E aí, você tem muito mais chance de dar positivo se de repente você tem o IgM e IgA, que seria a parte aguda, e o IgG alterado, do que você só tem uma chance só de dar isso alterado. E não vai mudar o tratamento. Se a pessoa está com sintomas mais importantes, o tratamento a gente vai individualizar em cima desses sintomas, independentemente do coronavírus, muitas vezes. Né? Então, eu costumo pedir a sorologia depois de 14 dias
do início dos sintomas ou depois de 14 dias do contato com alguém sabidamente positivo, para ver se de repente teve. Gente, deixa eu só falar uma coisa que você está falando, eu estou lendo aqui. Oi, a dona Maria Ângela chegou aí. Deixa eu falar, Lúcia, né? Eu vi bastante perguntas aqui. O convênio não cobre R$ 300, gente? Calma. A gente realmente tem tirado dias, tá? Eu vou até dar um desabafo aqui, mas a gente está trabalhando para isso. Existiu agora, faz uma semana, 10 dias, os convênios estão pagando. Me perdoem as auditoras de convênio, que eu já vi que tem algumas pacientinhas aí auditoras. Existe sim, os convênios liberaram já, tá? Eles estão autorizando, mas obviamente precisa de um relatório médico, gente. Não adianta você falar convênio, eu quero fazer um exame que é alto custo para o convênio, né? Não é os maiores de alto custo, mas é um exame que requer um custo, tá? Então, com o relatório médico, ele pode ser solicitado com uma autorização prévia, como qualquer terapia, tá, gente? A gente não faz para psicólogo, fisioterapia, para fono. Então, existe sim a possibilidade hoje dos convênios liberarem, mas com receituário, com solicitação médica, desculpem. E, obviamente, nós médicos precisamos pedir quando tem indicação. A gente não vai tratar ansiedade no papel. Então, me desculpem, porque quem me conhece sabe que eu sou assim para falar e eu trato muito a mãe do meu jeitinho, mas eu não vou tratar papel. Eu tenho que realmente fazer uma coisa com extrema convicção que é necessária. Então, os exames que forem necessários de alto custo, como esse de R$300, R$400, que são os IgGs, IgMs, IgAs, enfim, ou qualquer outro exame como uma tomografia, que também não é baixo custo, é alto custo mesmo, será solicitado de uma maneira muito ética com sintomas, com a necessidade de ser feito, né? Nós temos feito isso diariamente, tá? Então, precisa de uma orientação. Quem perguntou, gente, conversa com um colega de confiança de vocês, tá? Exato, por isso que é muito importante ter o seu médico de confiança, tá? Geralmente os pneumologistas estão muito habituados a esse tipo de atendimento, né? Infecto é craque, mas geralmente fica mais no hospital, não fica tanto em consultório, mas se de repente tiver. Tem muitos clínicos que também têm estudado bastante, às vezes cardiologistas, mas tem que ter o seu médico de confiança para ver qual que vai ser o melhor exame no melhor momento. Eu vou falar um exemplo agora, o paciente vai voltar, hoje é quinta, vai voltar amanhã, um senhorzinho de 80 cacetadas de idade, e tinha feito um PCR negativo no início do quadro, e veio comigo muito mal semana passada, veio na sexta-feira, e falei, bom, agora não adianta mais, porque ele já tinha dado um tempo, já estava lá por volta do 8º, 9º dia dos sintomas, falei, nem adianta fazer do cotonete. Vai fazer o seguinte, já tinha alguns exames, e tinha falado que não era. Vamos tratar assim, assado. Ele tinha muita inflamação, eu dei corticóide para ele em altas doses. Tinha alguns sintomas já de infecção secundária bacteriana, que aí a gente tem que pensar, ter que dar antibiótico para ele. Era um caso que a gente teve que anticoagular, né, que é o anticoagulante. E falei, vamos conversando todo dia por e-mail com a neta dele. Fisioterapia em casa, precisou inclusive de oxigênio, porque ele não quis internar, precisou inclusive de oxigênio em casa. E a sorologia o senhor vai fazer, ia dar 14 dias, vai fazer na terça-feira. Veio o reagente dele. E tá super bem, vai voltar amanhã em consulta com outros exames que eu já tinha pedido. Antes da live eu até dei uma olhada nos exames que já estão prontos, eu estou bem satisfeito com a evolução dele e a neta também. Então, tá vendo como é todo dia? A gente vai vendo direitinho como cada caso é caso. Ah, e detalhe, eu pedi sorologia para a esposa, que é também uma senhorinha, que ela também não teve nenhum sintoma, já tinha muito tempo. Deu reagente. Vamos dar uma olhada então, porque ela é uma senhora de idade. E aí entra, Lu, o negócio do pós-Covid, né? O atendimento pós-Covid. Não é assim, tive, acabou, já era, tá zerado. Infelizmente não é assim. Tem pessoas que podem ter alguns problemas. E se a gente pode avaliar essas pessoas como um check-up, digamos assim, pós-Covid, a gente vai ver, fazendo alguns exames de sangue que a gente acha pertinente, como neste momento o dedímero tem sido importante, o seu médico de confiança deve saber isso, que é uma alteração que pode falar a favor de alterações de coagulação.
A gente vê muitos casos evoluindo com infarto, com embolia pulmonar, com trombose das pernas, trombose cerebral. Já tivemos morte de um jornalista famoso, que era muito bom, por sinal, Rodrigo Rodrigues. Então, a gente tem que pensar e ver se está tudo bem com o coração dessa pessoa depois do Covid, se ficou alguma alteração pulmonar depois dessa pessoa do Covid. A gente faz a tomografia e vai avaliar o momento de repetir essa tomografia de controle. Não vai sair fazendo 2, 3 semanas, um mês para todo mundo. Cada caso é um caso. Né? Então é muito importante ter esse cuidado depois que a pessoa teve esse tipo de infecção, principalmente as que têm mais risco, que são os idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, independente da idade. Né? Os asmáticos, puxar a sardinha para os meus pacientes asmáticos, no início eu tinha muito medo. Hoje em dia a gente sabe muito bem que ele tratando direitinho praticamente sai do grupo de risco, porque o bom controle da doença ajuda demais essa pessoa a, caso pegar, ficar bem. Né? Então isso é muito importante deixar isso tudo muito claro para as pessoas. Cada exame tem o seu momento de ser feito e tem que procurar o médico para ver direitinho. Senão vai todo mundo para o Google e o Dr. Google dá as condutas. Aí não precisa mais de médico. E doutor Google me dá urticária. Eu, aproveitando o seu gancho, agora eu vou falar dos meus pitucos, né? Porque falar só de gente grande não tem graça, tá? Deixa eu falar um pouco também. Eu queria mandar um beijo para Eliane Alfani, pneumopediatra, que eu vi que está aqui. Um beijo, Eliane, parceirona também. A infecto-pediatra Melissa Palmieri, hoje também deu um show na Gazeta, adorei, viu, Mel? Tava linda. Então, vamos lá. Nas crianças, né, já abordamos sorologia, vamos escolher tudo no momento certo, né? E aí as mães pegam e falam assim, né? A gente pega e fala, Mel, te mandei as fotos no celular, tá? Desculpa spoiler. A minha mãe aí, beijo, mãe. É assim, a gente, em criança, é uma coisa assim, por que a criança não pega? Eu tenho a minha teoria com avental e sem avental, né? É engraçado que a Quero gente escutar as duas teorias. Todas as teorias. Ai, manda um beijo para a Laura e para a Alice. Ai, doutora Aliciane, ela fala assim. Então, vamos lá. Em relação às crianças, por que as crianças ficam tão bem, né? Sabe o que eu acho? Aí eu vou falar com o pai, né? Vou falar com o pai. Esses primeiros 1000 dias, a amamentação, apesar que no seu caso você é pai de gemelar, a gente teve aleitamento misto, enfim. Mas eu vejo que, assim, esses primeiros 1000 dias, as crianças comem muito bem. Desculpa, assim, ele já não tem essa vantagem, eu tenho. As crianças comem muito bem. As crianças até 1 ano de idade, fala sério, a gente faz a papinha, temperinho natural, pica cebolinha, alho, salsinha, cebolinha, e vai na feira e compra tudo fresquinho, e põe a carninha, desfia. Então eu vejo que, assim, essa coisa da pitadinha de amor, sabe, que a gente faz para as crianças até 3 aninhos de idade, a introduzir isso, introduz aquilo, e dá comidinha, e come com a mão, e come a fruta. Gente, posso falar? A alimentação é tudo. Me desculpe o doutor de gente grande aí, mas eu vou dizer uma coisa. Os pitucos, nós de idade estamos morrendo de inveja das crianças, a verdade é essa. Porque as crianças comem bem nessa primeira infância, elas se alimentam muito bem até 3, 5 anos. A gente sabe que a fase craca vem depois dos 5, né? Ai, não quero mais verde. O Luigi tá me dando o maior trabalho para comer verde, viu, gente? Então, a gente vê que nós temos a fase craca, né? Aí a gente vê as pacientes, a D, a Cris aí, né, batendo palma, porque é verdade. As crianças têm, gente, posso falar? Um trabalho, mas até 5 anos é perfeito. Até 4, 5 aninhos, elas comem perfeitamente bem. Come o que dá na terra, come o que dá na árvore, tomam água. Muita água as crianças tomam. E aí o que acontece? Ninguém sabe porque a criança é assintomática? Ninguém sabe porque a criança tem um sistema imunológico muito bom? Põe avental, vamos lá. Pondo avental. Realmente as crianças têm um calendário vacinal perfeito, na maioria das vezes. Vamos pôr parênteses, tirando fase pandemia,
porque eu estou no entendimento de todo mundo que está com a vacina atrasada e estou perdoando todo mundo, tá? No Eu tô consultório. mais bravo, não perdoo não. Fala, vai tomar logo essas Você não, vacinas, você hein? não perdoa, é que você tem coração peludo de doutor. Eu sou mais Mas é que aberta. criança tá quieta em casa, então dá para entender o perdão à criança. Ela tá quieta em casa, mas o meu velho não pode ficar sem tomar minhas vacinas de pneumonia e de gripe, não. Pelo amor de Deus, minha velha arada, com DPOC, com enfisema. Então, mas assim, em tempos de Covid, eu não estou preocupada só com Covid, tá, gente? Já já vocês vão me falar, e a volta às aulas? Não sei nem se vai dar tempo de falar disso. Mas qual é a verdade? O coronavírus em criança, na grande maioria, ele não está dando sintomas. Eu tive crianças, Rô, que tiveram dos pais infectados positivamente, porque, ó, deixa eu contar, a criança não está sendo vetor para casa não, tá, gente? Eu Não, não tá quieta perdoo, em não, casa. verdade. A Rô me conhece, eu não tenho papo na língua. Eu não tô tendo criança levando doença para casa. Me desculpem vocês, gente grande, mas quem que tá levando bicho para casa? Eu até postei lá um texto de um colega pediatra, o doutor Flávio, lá no meu Instagram, Eu ouvi, ele é muito no bom, eu não feed. conhecia, não. E eu vou falar, quem é a criancinha que tá levando bichinho para casa? Não. Quem tá levando bichinho para casa é o teu público aí, doutor Rodrigo. São Sim. os grandes, né? Quem tá pegando e levando bichinho para casa são os grandes. Ah, tudo bem, as crianças são vetores? Ok, então vamos lá. A criança tem a carteirinha de vacina, tanto em posto de saúde, né, no Sistema Único de Saúde, desculpe, quanto no particular, as orientações individuais, elas têm que ser vacinadas. Nós temos uma falha vacinal importante, né? Nessa tempo de pandemia, porque muita gente não fez vacina de gripe ainda. E eu quero ser bem firme, quando eu enrugo aqui é porque eu tô brava, tá, gente? Eu quero ser bem firme com vocês. Vocês precisam regularizar a carteirinha. Por mais que a gente está preocupadíssima com a vacina do coronavírus, que a gente está preocupada realmente com essa situação da vacina vir, eu estou no Pará com 20 vezes mais casos de sarampo, matando gente pra caramba, tá? Sarampo. Eu tô com outros casos de influenza A e B, que aí você colhe, a criança tem os sintomas um pouquinho mais pulmonares, aí o colega lá do hospital que entra em contato com a gente fala assim: vamos colher influenza A e B? O que tá vindo, para minha surpresa? Adivinha? Influenza A e B. Aí você vai checar, não deu tempo de fazer a vacina, porque estava em isolamento social. Então, aproveitem agora, que já abriu um pouquinho, para vocês irem ao posto de saúde ou na clínica particular, de acordo com o calendário que está sendo feito. Nada melhor do que vocês procurarem procurarem essa orientação nas UBSs ou no particular para fazerem essa carteirinha perfeita. E eu vou falar por quê. Falei essa semana lá nas consultorias. É muito importante eu dizer para vocês que a escola vai receber o filho de vocês na segunda casa dela, da criança, e dos funcionários também, porque eu trabalho, né? O nosso consultório é a nossa segunda casa, né? As escolas vão ter que receber os filhos de vocês, cada um fazendo a sua função. E qual é a função da gente como responsável pela criança? Fazer o direito da criança e adolescente, que é o direito à vacina. Então tem lá, vai fazer. Não mandem para a escola sem carteirinha de vacina completa. Não mandem, tá? É muito importante vocês terem essa orientação. Cada um fazendo a sua parte, nós não teremos vetores. Eu não quero meus pituquinhos infectados, não por falta de vacina, tudo bem? E a doutora Melissa Palmieri acabou comentando aqui, Rô, bem importante, eu vou até procurar aqui o comentário dela, que ela fez esse relato aí, né, Mel? Do aumento, né, da falta de... Aqui, ó, cobertura no Brasil, primeira dose de sarampo está 70%. Então, assim, é surreal. E a gente fala até de uma cobertura dos 6 meses, que é aquela dosezinha que a gente tem feito como uma dosezinha de um reforço antecipado. Então, cada um fazendo sua parte, respeitando o próximo que está dentro da casa de vocês, gente,
vai caminhar tudo certo, os pitoquinhos não vão ficar dodóis. Dodóis com as doenças de infância, tá? Não, eu quero puxar um gancho dessa parte da vacinação. Eu, como pneumologista, eu sempre passei duas vacinas para meus pacientes. A da gripe, que tem que tomar todo ano, todo mundo, né? Principalmente quem tem problemas respiratórios, e a da pneumonia. Né? Desde o ano passado, a Sociedade Brasileira de Pneumologia tem preconizado também aos pacientes pneumopatas, os pacientes que têm algum problema de pulmão, né? Seja asmático, seja quem tem enfisema, tomar a vacina da coqueluche. Mas espera lá, coqueluche não tinha acabado? O tanto de doença que já tinha acabado e está voltando porque as pessoas não tomam vacina. É um absurdo, né? E não Então, vem falar assim, que não é o pituco que transmite, não. não, Briga, imagina, isso grande. é gente que não faz a vacinação como deveria, na verdade. Então, a gente sempre tem que pensar em fazer os tratamentos não farmacológicos também. A doutora Lua em cima é uma pediatra de mão cheia, eu faço propaganda que ela é pediatra das minhas filhas. Ela fala que é médica da família toda, né? Que cuida da Denise, que cuida de mim, e a saúde. Boa noite. Oiê! Tudo bem? Tudo, e você? Tá no consultório ainda? Eu tô. Tá. Tá Oi, Zé. difícil Ó, tem ultimamente. bastante gente aí já. Gente, vamos lá. Vou apresentar o Dr. Rodrigo Santiago, colega médico, pneumo, adulto, pai de duas meninas lindas, esposo de minha amiga Denise Nardi, linda, bailarina linda. Que mais? O que eu posso falar sobre o seu conteúdo profissional? Faculdade, Amigos, né? Já há apresenta aí para o 25 público. anos. Marcelo Bacana. chegou agora também, está aqui em casa. Um Me abraço, apresenta Marcelão. aí. Bom, seguinte, olá todo mundo. Quem de repente não me conhece, eu sou Rodrigo Santiago, sou pneumologista aqui em São Paulo. Fiz faculdade na Unimar, em Marília, formei em 2007, onde eu conheci a minha esposa, sua amiga, e vim para São Paulo em 2008, fiz clínica médica e pneumologia na Santa Casa. No Tatuapé, eu acho que eu estou desde 2013, mais ou menos, não sei, por aí. E moro aqui, né? Eu costumo falar que eu sou caipira da cidade grande, né? Caipira Quase não dá para paulistano. perceber pelo sotaque, viu, Ah, eu não doutor? escondo, não. E é uma Não, quase não dá paulistana, para uma perceber. Olha, paulistana. os Nardi que me perdoem aí, viu, gente? Mas o sotaque é forte, né? Não, Não mas quero os ninguém nerds é da fazendo parte da carinha brava para Denise. mim. Os meus são Santiago de Barretos. E que também é tudo caipira, pessoal de Marília. E vai ser legal até o contraste, né? A paulistana com o caipira aqui. E eu tenho um Mas, paulistano arrastado, viu? Eu tenho total. sotaque de paulista arrastado. Ó, Isso é legal. Isso é características, né? São as nossas características. É bacana. A D tá falando que não tem esse sotaque, não. O D, A Denise ou engana, ela menos. O finge. arrasto, um R assim. O R, a D tem uma arrastazinha do Tá R. D, me vendo? perdoa, mas você tem sotaque sim, D, tem sim. A diferença é que ela tenta esconder, eu mostro mesmo. É porteira. Mas não é também muito, vai. Mas enfim. E é Vamos muito lá, gente. bacana falar com vocês aqui Eu tô hoje, bem falar com a honrada. pediatra das minhas filhas, quem cuida das minhas maiores preciosidades, tá? Vai ser um papo muito Olha, bacana. e eu vou te falar, a Carla que você cuidou recentemente, ó, Lisboa tá lá em Portugal, antes de ir para Portugal, quis dar um check-upzinho nos pulmões. Carla, beijo, manda um beijo para todos aí em Portugal, a Simone, beijo em todos, Flávia, todas as amigas que estão morando aí. Gente, vamos lá, em tempos de pandemia, né? Estamos aí com conflitos pessoais e eu queria muito a tua liberdade e do público que está assistindo a gente, de você me permitir ser mãe, ser pediatra, ser filha de Dona Josefa e seu Antônio, que te deram um pouco de trabalho aí esse último mês de julho. E eu queria muito também de você, que eu sei que é difícil, que você é bem, né, bem profissional aí nas lives, você também se permitir
ser pai um pouquinho. Será que eu vou conseguir? Com toda Põe certeza. avental e tira avental, pode ser? Desafrocha a gravata e fica de gravata de Desafrouxa a novo gravata e depois. vamos conversar de uma maneira bem tranquila. Sem Eu tenho dúvidas. visto assim, né? Nós estamos num momento. Ó, a dona Josefa aí já entrou. Nós Eba. estamos num momento muito tenso das nossas vidas, né? Onde nós temos novidades diariamente, né? Nós conversamos até sobre isso essa semana. A gente conversa, faz um estudo de uma situação agora. Eu, essa semana, passei apuros surreais, né? Porque a gente faz as consultorias para as escolas, tem dado uma assistência às creches, tem dado uma assistência aos pais, né? Aos avós. Aí chega da noite para o dia, a OMS, né? Já chega e fala, mudou tudo de máscara. E tudo que a gente tem falado 6 meses é mudado por conta de estudo, de conteúdo, tudo tem realmente um conteúdo. Dani, parabéns, hoje é aniversário da Dani. Beijo, Dani. Então, tudo tem um conteúdo, sim. Tudo é estudado diariamente. E a gente quer deixar bem claro para todo o público aí que o que nós estivermos falando hoje, que tem documentado hoje, pode ser que amanhã mude. Mude porque os estudos estão vindo, a ciência tem a cada dia que passa, passando para a gente todo esse conteúdo, mas as coisas evoluem para o bem, graças a Deus, né? A gente teve um boom de um isolamento social, de quase um lockdown, e agora nós estamos afrouxando, mas a gente quer abordar com vocês esse afrouxamento com bastante consciência, né, Rô? E a gente tem tido dúvidas, eu tive dúvidas em relação ao Covid de criança, mas eu queria começar como filha hoje. Hoje eu queria começar como filha e eu queria começar passando para os pais o apuro que eu passei como filha e ao mesmo tempo uma impotência, né? Porque eu tive meu pai que pegou Covid no trabalho. Teve uns sintomas extremamente leves, você sabe disso porque você cuidou. E minha mãe que foi na consulta preventiva, e eu gostaria já abordando tudo isso, a profilaxia em relação ao Covid. Minha mãe não tinha sintomas, mas estão morando junto, estão juntinhos, vamos dois, né? Os dois, né, idosos têm que ir. E minha mãe, no dia da consulta, estava bem, e existe uma evolução da doença, nós sabemos disso. E depois eu passei um susto com a minha mãe. Né? Minha mãe deu um susto na gente, te deixou louco, né? Tivemos que corremos o risco de uma internação por uma complicação pulmonar tardia, entre aspas, tardia para o meu público, né? Para os meus pacientes, mas no teu comum, que é o idoso ter essa complicação do 8º ao 12º dia. E agora eu venho como filha te pedir para passar para a gente riscos, prevenções, como nós podemos abordar esta situação do Covid, me tratando também, tá, gente? Porque eu fiquei doidinha, eu ligava para ele todo dia tirando dúvidas, assim, foi muito tenso para mim. Muito tenso porque eu me senti impotente. E eu não vi minha mãe sofrer 1/10 com a quimioterapia, 2 anos e meio, 3 anos atrás. Não vi minha mãe sofrer tudo que ela sofreu nos 5, 7 primeiros dias de internação. Me ajuda aí, Rô. Bom, antes de deixar bem claro que foi muito bacana ter a honra de ter te ajudado, de ter cuidado de seus pais. Muito gratificante poder agradecer a Deus de ter dado tudo certo, né? Pena que foi de um jeito tão complicado, né? Antes pudesse ter sido como se fosse um check-up, né? Esse é melhor. Isso. Mas foi do pior jeito. Hoje a gente pode dar risada, graças a Deus, porque deu tudo certo, né? Mas realmente você começou falando muito bem. O que a gente está falando hoje, dia 27 de agosto, é hoje, dia 27 de agosto. A gente já tem aí no Brasil 6 meses de muita experiência, muita vivência, muito estudo. Eu tenho estudado muito, tenho lido muito o que vai sendo de artigo, e a gente tem que saber também filtrar o que chega de bom, o que não presta, tomando muito cuidado com imprensa, tá, pessoal? Tem muito cuidado, tem gente que puxa a sardinha, tem gente que mete o pau, então é muito complexo.
E aí, em cima disso tudo, a gente vai conseguindo moldar os nossos protocolos, as nossas condutas. E uma coisa eu já posso avisar para vocês. Não existe receita de bolo para tratar Covid. Ponto. A gente tem que individualizar os pacientes. Eu acredito e apoio sim no tratamento precoce. Como? Com o tratamento de cada paciente, cuidado de cada paciente individualmente. A Lu, nossa amiga, né, a doutora Lu Trofino, ela conversava comigo, eu conversava com ela todos os dias pelo WhatsApp. E se tiver, de repente, algum amigo ou algum paciente, vai ver que isso está acontecendo assim com todos os meus pacientes. Claro que alguns eu faço por e-mail, outros faço por Instagram, outros pelo telefone da clínica, né? Porque eu tenho a minha vida pessoal também. Mas A mesmo os gente amigos... nunca deixa de estar presente, né? Sim, presença é muito importante. E os meus amigos que estão em outras cidades, que eu faço questão de poder ajudar, acompanhar. Hoje em dia a gente tem a telemedicina. Então, é isso que eu falo de fazer o tratamento precoce, no sentido de desde o início e entendendo como cada paciente vai respondendo a essa doença tão complicada. Né? Eu não vou falar cruel, instável, ela é complicada. Cada um vai responder de um jeito. A gente estava muito mais preocupado, já que você deu o exemplo de seus pais, a gente estava muito mais preocupado com seu pai. Foi ele que tinha realmente sintomas, e ambos de idade, né? Ambos cada um com a sua comorbidade, mas ele que, em tese, seria mais complicado de evoluir mal. E fomos vendo, avaliamos qual era a melhor medicação para ele naquele momento. Eu falei, bom, a sua mãe tem que fazer já alguns exames, mas vamos aguardar, de repente, a tomografia, que ela não está sentindo nada de sintoma respiratório, né? E a gente percebe muitas vezes que a gente pede um exame muito antes, muito precocemente, e tomografia não é tão simples assim, né? Tem radiação, tem toda a dificuldade, vai ter que repetir outro depois muito rápido, né? Então a gente tem que avaliar. E a sua mãe deu... A sua mãe não, tadinha. O quadro da sua mãe passou uma rasteira em nós dois, né? Foi de um dia para o outro, na hora que ela já ia realmente repetir os exames, ela repetiu de uma maneira clinicamente pior. E acabou ficando internada, teve um excepcional suporte hospitalar onde ela ficou, e agora a gente já está, graças a Deus, na fase do pós-Covid, né? Então, antes de entrar na parte do pós-Covid, deixar bem claro para o pessoal que, assim, se fosse receitinha de bolo, era muito fácil, não precisaria de médico, tá? Era só fazer o seguinte: coleta o exame de sangue que você achar melhor, coleta o exame do cotonete no momento que você achar melhor. Deu positivo, vai lá no Google, pega ali aquela receitinha ali de azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, zinco. Dá até coceira. Pois é, toma tudo de uma vez. Toma tudo. Aproveita, toma também o Decadron, aproveita, toma também anticoagulante, toma tudo. E pronto, não precisa de médico. Tá tudo errado, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que individualizar. Vamos falar da doença, então, que eu falei que ela é complicada. 24 milhões de casos no mundo, com 15 milhões de recuperados e quase já 1 milhão de mortes, né? Tem 822 mil mortes. No Brasil, 3,7 milhões de casos, com 3 milhões de recuperados para 117 mil pessoas que, infelizmente, faleceram. É importante a gente falar por milhão, tá, gente? Sim, dá então. para comparar país desse tamanho, né, com o Brasil. Então, é muito importante nós vermos a recuperação do nosso país, né? O número de casos realmente de cura é muito grande, tá? Muito. Vamos falar de letalidade? 3%. 3%. Foi trágico na Itália. Foi uma tragédia, foi uma tristeza o que aconteceu lá. Mas eles foram completamente pegos desprevenidos. E num país pequeno, com uma densidade demográfica importante, e com muito idoso. E falem o que quiser mal do nosso SUS, mas depois a gente foi saber. Infelizmente, o sistema de saúde da Itália é ruim, fato, né? Então a gente via batendo mais de 10% de letalidade, as pessoas morrendo por lá. Hoje a gente tem, fazendo essas contas que eu mostrei para vocês, 3% de letalidade no país, tá? Então, tem como cuidar direitinho das pessoas. Como? Com boa estrutura hospitalar quando precisa internar, com bons profissionais de fisioterapia que têm ajudado demais nesse momento. Gente, meu profundo respeito, muito bem. Seus pais
Melhoraram muito com a fisioterapia. Eu queria muito aproveitar essa deixa para falar. Vocês, fisioterapeutas, eu já sou fã, né? Sempre com bronquiolites, doenças pulmonares, sempre. Olha, muito obrigada, gratidão a todos os físios do hospital que minha mãe ficou e todos que acompanham em casas, nas manutenções, né? Obrigada, gente, de verdade. Ó, todos os físios, meu carinho especial. E é através disso que a gente foi vendo as possibilidades de salvar essas vidas. E aí foram saindo as medicações. Eu não sou hipócrita. Lá no início, no primeiro mês, a Lu sabe bem disso. Eu acreditava na cloroquina, a gente tentou em alguns pacientes a cloroquina. Só que é o seguinte, a gente foi vendo que, primeiro, os estudos foram mostrando cada vez mais que não funcionava. Segundo, a gente foi vendo na nossa experiência clínica que não adianta. Porque assim, mas a pessoa tomou cloroquina e não morreu. Tá, mas ela não morreria se não tivesse tomado. A cloroquina, em tese, serviria para quê? Para não deixar dar a tal da pneumonia, para não ter que precisar usar anticoagulante, para não ter que internar. Se ela já não funcionou para isso, já não adianta. Né? E a parte principal que eu quero deixar bem claro para vocês, e por isso que eu falo que é individualizar. 80% das pessoas ficam bem sem nada. 80% das pessoas evoluem bem sem necessidade de medicação alguma. Dipirona e um paracetamol resolve. Né? A gente tem que tomar cuidado demais com esses 20%. Porque dentro desses 20%, 80% vai tranquilo, 5% infelizmente muito grave, geralmente já vai direto para a UTI, já vai direto para a intubação. São geralmente os pacientes que estão mais descontrolados e mais descompensados. Né? E aí temos sim uma culpa. A culpa do paciente que não se cuidou, a culpa, de repente, da estrutura unidade básica de saúde que não cuidou bem da saúde dele, a parte da medicina preventiva. Algum culpado geralmente tem por isso. E os outros 15% são os 15% como seus pais, que podem ser tratados ambulatorialmente sem necessidade de internação, ou até tem uma necessidade de internação em algum momento que tem uma piora. A sua mãe teve uma piora depois, e que graças a Deus deu tudo certo, né? Graças aos profissionais de saúde, todo mundo está dando tudo certo. Então a gente tem que individualizar o tratamento de cada paciente. Por isso que nesse momento, a gente quem passa comigo sabe bem, peraí, qual foi o primeiro dia do início dos sintomas? Vamos avaliar o melhor teste para fazer no melhor momento, para não fazer exame da falso negativo, achar que está tudo bem e sair contaminando o resto da família de repente, ou achar que não tem problema nenhum, né? Perfeito, gente. Então vamos lá. Já que a gente já começou a falar dos exames, é muito importante a gente deixar bem claro com vocês que os exames devem ser colhidos corretamente. Eu tenho respeito todos os quiosques, todas as farmácias que estão com esses exames, né? Teste rápido, né? Teste rápido. Mas nós, né, e eu e o Rodrigo temos isso em comum, doutor Rodrigo, nós preferimos exames em laboratórios, nós temos um motivo para isso, né? Nós sabemos que nós tivemos pacientes escolhendo exames no mesmo dia, que lá no quiosque, na porta de algum lugar, que hoje tem toda esquina, tem um negocinho lá que colhe exame, dá picadinha, enfim. Mas a gente ainda prefere o suave com sintomas. O que eu vou falar para vocês? Duas coisas. Na parte de pediatria, é mais complicado, né? Porque nos adultos nós temos 2, 3 dias de sintoma, mal-estar, dor no corpo. A maioria dos adultos tem sintomas, né? Diferente das crianças que na grande maioria são assintomáticas. Nós vamos chegar lá, tá? Mas nós preferimos o exame com sintomas, o suave nasal, o PCR. Se eu tiver errada, você, né? Se tiver alguma coisa, você já me corta. Que é o que colhe do suave do nariz. Porém, a gente tem uma orientação para isso. Por que eu estou falando? Eu já tive famílias, e muitas famílias, que nós tivemos os sintomas em um familiar, na mãe, por exemplo, pedimos para... Fizemos os 3 dias, 4 dias de sintomas, colhemos o PCR e veio positivo. E na ansiedade do medo de que, ai meu Deus, né? Mata, não mata, vai, minha filha vai ter, meu filho vai ter. Foi todo mundo, a família inteira. Vovô, tio, madrinha, funcionária cuidadora da casa, funcionária cuidadora das crianças. Foi todo mundo com aquele PCR. Aí veio tudo negativo. Só a mãe positiva. Depois de 3, 4 dias, começam os sintomas.
Então, Rô, me ajuda a abordar. PCR na data certa, sorologia, quando necessário, em casos indeterminados, quando se colhe via sangue, no momento certo. E aí eu vou dar um spoiler, né? Eu tenho uma família da minha comadre de 5, que todo mundo teve Covid, PCR positivo e só um do IgG positivo. Então a gente também não aborda a sorologia desse jeito, né? Estou imune, não vou ter mais. Muita calma. Me aborda tecnicamente aí, Rô, me dá uma ajuda aí para esclarecer para os adultos aí. É exatamente isso. Eu fiz até um vídeo que o pessoal gostou bastante, ficou legal, o pessoal viralizou até, de certo modo, está no meu canal do YouTube, está no Insta, falando dos testes, né? O teste tem que saber o melhor teste no melhor momento, né? Não é também tudo igual para todo mundo. Eu já falo dessa parte. Teste rápido já não vou nem falar, não vou nem comentar, porque eu não confio, tá? Um exemplo, eu tive um caso de um paciente meu que estava numa chácara com 20 pessoas, todos fizeram o teste rápido, não deu nenhum positivo. Só que ele chegou comigo com sintomas, eu falei, agora não adianta mais fazer do cotonete, eu vou explicar por quê, e vamos esperar mais uns 4, 5 dias para você fazer a sorologia. Só que com a sua tomografia desse jeito, você teve sim Covid, vamos tratar assim, sensado. Tá bom. Fez a sorologia, positivo, deu reagente. E aí aquelas 20 testes negativos, todos os outros que fizeram, sei lá, dos 20, 18 deu positivo, deu reagente. Entendeu? Então, assim, não dá para confiar. E nesse caso, você quis dizer o IgM, IgA, enfim, né? Sim. Que foi a fase aguda. Então, é muito importante, gente, para que gastar dinheiro à toa? Né? Vamos tá sobrando? Não dá, não tá, pelo amor, tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo em crise, tá todo mundo, né, caiu o movimento de todo mundo. Então, vamos ter orientação, tanto no particular como no Sistema Único de Saúde, o exame tem lá, né, para ser feito. No SUS funciona, tá, gente? Funciona sim, no posto de saúde tem postos que tem a coleta. Mas vamos colher com orientação. A ansiedade, a aflição, o medo, a tensão está gerando gastos desnecessários e ansiedades desnecessárias. Então, procure o atendimento, procure orientação. E nada de colher, porque um deu positivo, colher de 10, 20 pessoas desnecessariamente, porque vão vir os tais falsos negativos e de repente daqui 2, 3 dias, 4, 5, 6 vai ter que colher de novo, né? Aí é o que eu costumo falar, no cotonete. É desconfortável, eu não fiz porque eu não tive sintoma em nenhum momento, mas quem fez sabe, é desconfortável pra caramba, é caro, né? E tem a chance de dar falso negativo. Então, qual que é a orientação? Para quando o paciente está com sintomas, nos 10 primeiros dias, o que eu oriento? Fazer a partir do 3º a 4º dia do início dos sintomas. O do cotonete. O PCR-RT, que é o do cotonete, o suave. Fazer do 3º a 4º dia do início dos sintomas até por volta do 8º. Certo? Passou disso, eu oriento de não fazer. A gente vai vendo em cima do quadro clínico da pessoa, dos outros exames complementares, os exames laboratoriais que me ajudam. Não falo, ó, o hemograma está falando que tem coronavírus. Não, não falo. Mas ele tem algumas alterações que me fazem pensar nisso. Alguns outros exames, como o dedímero, tem se mostrado muito importante para ver essa questão, de repente, de anticoagulação ou não da pessoa. E tomografia. Essas lesões tomográficas que não aparecem no raio-x, não adianta fazer raio-x nesse caso de coronavírus. Essas lesões tomográficas, elas são muito sugestivas para coronavírus. Então, nós que temos mais experiência com esse tipo de quadro, a gente consegue se cercar direitinho de qual exame fazer no melhor momento. E a sorologia, que é o exame de coleta de sangue, ele ajuda bastante a você ver se de repente você teve, né? A partir do 7º dia, o IgM ou IgA pode dar reagente, que falaria mais a favor da parte aguda. E a partir do 14º dia, o IgG pode dar reagente, que fala mais a favor da parte crônica. Eu não costumo pedir a partir do 7º dia. Por quê? Também é um exame caro. Agora parece que está uma brigaiada para o convênio pagar, mas também não é fácil. A gente tem que fazer 3, 4 relatórios, como se não tivesse mais nada para fazer, né? Para tentar ajudar o paciente, mas tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque convênio, quando quer atrapalhar, atrapalha demais. E aí, você tem muito mais chance de dar positivo se de repente você tem o IgM e IgA, que seria a parte aguda, e o IgG alterado, do que você só tem uma chance só
de dar isso alterado. E não vai mudar o tratamento. Se a pessoa está com sintomas mais importantes, o tratamento a gente vai individualizar em cima desses sintomas, independentemente do coronavírus muitas vezes, né? Então, eu costumo pedir a sorologia depois de 14 dias do início dos sintomas ou depois de 14 dias do contato com alguém sabidamente positivo, para ver se de repente teve. Gente, deixa eu só falar uma coisa que você está falando, eu estou lendo aqui. Oi, a dona Maria Ângela chegou aí. Deixa eu falar, Lúcia, né? Eu vi bastante perguntas aqui. O convênio não cobre R$ 300, gente? Calma. A gente realmente tem tirado dias, tá? Eu vou até dar um desabafo aqui, mas sem a gente está trabalhando para isso. Existiu agora, faz uma semana, 10 dias, os convênios estão pagando. Me perdoem as auditoras de convênio, que eu já vi que tem algumas pacientinhas aí auditoras. Existe sim, os convênios liberaram já, tá? Eles estão autorizando, mas obviamente precisa de um relatório médico, gente. Não adianta você falar convênio, eu quero fazer. É um exame que é alto custo para o convênio, né? Não é os maiores de alto custo, mas é um exame que requer um custo, tá? Então, com o relatório médico, ele pode ser solicitado com uma autorização prévia, como qualquer terapia, tá, gente? A gente não faz para psicólogo, fisioterapia, para fono. Então, existe sim a possibilidade hoje dos convênios liberarem, mas com receituário médico, com solicitação médica, desculpem. E, obviamente, nós médicos precisamos pedir quando tem indicação. A gente não vai tratar ansiedade no papel. Então, me desculpem, porque quem me conhece sabe que eu sou assim para falar e eu trato muito a mãe do meu jeitinho, mas eu não vou tratar papel. Eu tenho que realmente fazer uma coisa com extrema convicção que é necessária. Então, os exames que forem necessários de alto custo, como esse de R$300, R$400, que são os IgGs, IgMs, IgAs, enfim, ou qualquer outro exame como uma tomografia, que também não é baixo custo, é alto custo mesmo, será solicitado de uma maneira muito ética com sintomas, com a necessidade de ser feito, né? Nós temos feito isso diariamente, tá? Então, precisa de uma orientação. Quem perguntou, gente, conversa com um colega de confiança de vocês, tá? Exato, por isso que é muito importante ter o seu médico de confiança, tá? Geralmente os pneumologistas estão muito habituados a esse tipo de atendimento, né? Infecto é craque, mas geralmente fica mais no hospital, não fica tanto em consultório, mas se de repente tiver. Tem muitos clínicos que também têm estudado bastante, às vezes cardiologistas, mas tem que ter seu médico de confiança para ver qual que vai ser o melhor exame no melhor momento. Eu vou falar um exemplo agora, o paciente vai voltar, hoje é quinta, vai voltar amanhã, um senhorzinho de 80 cacetadas de idade, e tinha feito um PCR negativo no início do quadro, e veio comigo muito mal semana passada, veio na sexta-feira, e falei, bom, agora não adianta mais, porque ele já tinha dado um tempo, já estava lá por volta do 8º, 9º dia dos sintomas, falei, nem adianta fazer do cotonete. Vai fazer o seguinte, já tinha alguns exames, e tinha falado que não era. Vamos tratar assim, assado. Ele tinha muita inflamação, eu dei corticoide para ele em altas doses. Tinha alguns sintomas já de infecção secundária bacteriana, que aí a gente tem que pensar, ter que dar antibiótico para ele. Era um caso que a gente teve que anticoagular, né, que é o anticoagulante. E falei, vamos conversando todo dia por e-mail com a neta dele. Fisioterapia em casa, precisou inclusive de oxigênio, porque ele não quis internar, precisou inclusive de oxigênio em casa. E a sorologia o senhor vai fazer, ia dar 14 dias, vai fazer na terça-feira. Veio o reagente dele. E tá super bem, vai voltar amanhã em consulta com outros exames que eu já tinha pedido. Antes da live eu até dei uma olhada nos exames que já estão prontos, eu estou bem satisfeito com a evolução dele e a neta também. Então, tá vendo como é todo dia? A gente vai vendo direitinho como cada caso é caso. Ah, e detalhe, eu pedi sorologia para a esposa, que é também uma senhorinha, que ela também não teve nenhum sintoma, já tinha muito tempo. Deu reagente. Vamos dar uma olhada então, porque ela é uma senhora de idade. E aí entra, Lu, o negócio do pós-Covid, né? O atendimento pós-Covid. Não é assim, tive, acabou, já era, tá zerado. Infelizmente não é assim. Tem pessoas que podem ter alguns problemas. E se a gente pode avaliar essas pessoas como um check-up, digamos assim,
pós-Covid, a gente vai ver, fazendo alguns exames de sangue que a gente acha pertinente, como neste momento o dedímero tem sido importante, o seu médico de confiança deve saber isso, que é uma alteração que pode falar a favor de alterações de coagulação. A gente vê muitos casos evoluindo com infarto, com embolia pulmonar, com trombose das pernas, trombose cerebral. Já tivemos morte de um jornalista famoso, que era muito bom, por sinal, Rodrigo Rodrigues. Então, a gente tem que pensar e ver se está tudo bem com o coração dessa pessoa depois do Covid, se ficou alguma alteração pulmonar depois dessa pessoa do Covid. A gente faz a tomografia e vai avaliar o momento de repetir essa tomografia de controle. Não vai sair fazendo 2, 3 semanas, um mês para todo mundo. Cada caso é um caso, né? Então é muito importante ter esse cuidado depois que a pessoa teve esse tipo de infecção, principalmente as que têm mais risco, que são os idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, independente da idade, né? Os asmáticos, puxar a sardinha para os meus pacientes asmáticos, no início eu tinha muito medo. Hoje em dia a gente sabe muito bem que ele tratando direitinho praticamente sai do grupo de risco, porque o bom controle da doença ajuda demais essa pessoa a, caso pegar, ficar bem, né? Então isso é muito importante deixar isso tudo muito claro para as pessoas. Cada exame tem o seu momento de ser feito e tem que procurar o médico para ver direitinho. Senão vai todo mundo para o Google e o Dr. Google dá as condutas, aí não precisa mais de médico. Ai, doutor Google me dá urticária. E eu, aproveitando o seu gancho, agora eu vou falar dos meus pitucos, né? Porque falar só de gente grande não tem graça, tá? Deixa eu falar um pouco também. Eu queria mandar um beijo para Eliane Alfani, pneumopediatra, que eu vi que está aqui. Um beijo, Eliane, parceirona também. A infecto-pediatra Melissa Palmieri hoje também deu um show na Gazeta, adorei, viu, Mel? Tava linda. Então, vamos lá. Nas crianças, né, já abordamos sorologia, vamos escolher tudo no momento certo, né? E aí as mães pegam e falam assim, né? A gente pega e fala, Mel, te mandei as fotos no celular, tá? Desculpa spoiler. A minha mãe aí, beijo, mãe. É assim, a gente, em criança, é uma coisa assim, por que a criança não pega? Eu tenho a minha teoria com avental e sem avental, né? É engraçado que a Quero gente escutar fala as duas teorias. Todas as teorias. Ai, manda um beijo para Laura e para a Alice. Ai, doutora Aliciane, ela fala assim. Então, vamos lá. Em relação às crianças, por que as crianças ficam tão bem, né? Sabe o que eu acho? Aí eu vou falar com o pai, né? Vou falar com o pai. Esses primeiros 1000 dias, a amamentação, apesar que no seu caso você é pai de gemelar, a gente teve aleitamento misto, enfim. Mas eu vejo que, assim, esses primeiros 1000 dias, as crianças comem muito bem. Desculpa, assim, ele já não tem essa vantagem, eu tenho. As crianças comem muito bem. As crianças até 1 ano de idade, fala sério, a gente faz a papinha, temperinho natural, pica cebolinha, alho, salsinha, cebolinha, e vai na feira e compra tudo fresquinho, e põe a carninha, desfia. Então eu vejo que, assim, essa coisa da pitadinha de amor, sabe, que a gente faz para as crianças até 3 aninhos de idade, a introduzir isso, introduz aquilo, e dá comidinha, e come com a mão, e come a fruta. Gente, posso falar? A alimentação é tudo. Me desculpe o doutor de gente grande aí, mas Verdade. eu vou dizer uma coisa. Os pitucos, nós de idade estamos morrendo de inveja das crianças, a verdade é essa. Porque as crianças comem bem nessa primeira infância, elas se alimentam muito bem até 3, 5 anos. A gente sabe que a fase craca vem depois dos 5, né? Ai, não quero mais verde. O Luigi tá me dando o maior trabalho para comer verde, viu, gente? Então, a gente vê que nós temos a fase craca, né? Aí a gente vê as pacientes, a Cris aí, né, batendo palma, porque é verdade, as crianças têm, gente, posso falar? Um trabalho, mas até 5 anos é perfeito. Até 4, 5 aninhos, elas comem perfeitamente bem. Come o que dá na terra, come o que dá na árvore, tomam água. Muita água as crianças tomam. E aí o que acontece? Ninguém sabe por que a criança é assintomática? Ninguém sabe por que a criança tem um sistema imunológico muito bom? Põe avental, vamos lá.
Onda avental. Realmente as crianças têm um calendário vacinal perfeito, na maioria das vezes. Vamos pôr parênteses, tirando fase pandemia, porque eu estou no entendimento de todo mundo que está com a vacina atrasada e estou perdoando todo mundo, tá? No Eu tô consultório. mais bravo, não perdoo não. Só vai tomar logo essas vacinas, Você hein? não perdoa, é que você tem coração peludo de doutor, eu sou mais Mas é que atenta. criança tá quieta em casa, então dá para entender o perdão à criança, ela tá quieta em casa. Mas o meu velho não pode ficar sem tomar minhas vacinas de pneumonia e de gripe, não. Pelo amor de Deus, minha velha arada, com DPOC, com enfisema. Então, mas assim, em tempos de Covid, eu não estou preocupada só com Covid, tá, gente? Já já vocês vão me falar, e a volta às aulas? Não sei nem se vai dar tempo de falar disso. Mas qual é a verdade? O coronavírus em criança, na grande maioria, ele não está dando sintomas. Eu tive crianças, Rô, que tiveram dos pais infectados positivamente, porque, ó, deixa eu contar, a criança não está sendo vetor para casa não, tá, gente? Eu Não, não tá quieta perdoo em na casa. verdade. A Rô me conhece, eu não tenho papo na língua. Eu não tô tendo criança levando doença para casa. Me desculpem vocês, gente grande, mas quem que tá levando bicho para casa? Eu até postei lá um texto de um colega pediatra, o doutor Flávio, lá no meu Instagram, Eu ouvi, ele é muito no bom, eu não feed. conhecia, não. E eu vou falar, quem é a criancinha que tá levando bichinho para casa? Não. Quem tá levando o bichinho para casa é o teu público aí, doutor Rodrigo. São Sim. os grandes, né? Quem tá pegando e levando o bichinho para casa são os grandes. Ah, tudo bem, as crianças são vetores? Ok, então vamos lá. A criança tem a carteirinha de vacina, tanto em posto de saúde, né, no Sistema Único de Saúde, desculpe, quanto no particular, as orientações individuais, elas têm que ser vacinadas. Nós temos uma falha vacinal importante, né? Nessa tempo de pandemia, porque muita gente não fez vacina de gripe ainda. E eu quero ser bem firme, quando eu enrugo aqui é porque eu tô brava, tá, gente? Eu quero ser bem firme com vocês. Vocês precisam regularizar a carteirinha. Por mais que a gente está preocupadíssima com a vacina do coronavírus, que a gente está preocupada realmente com essa situação da vacina vir, eu estou no Pará com 20 vezes mais casos de sarampo, matando gente pra caramba, tá? Sarampo. Eu tô com outros casos de influenza A e B, que aí você colhe, a criança tem os sintomas um pouquinho mais pulmonares, aí o colega lá do hospital que entra em contato com a gente fala assim: vamos colher influenza A e B? O que tá vindo, para minha surpresa? Adivinha? Influenza A e B. Aí você vai checar, não deu tempo de fazer a vacina, porque estava em isolamento social. Então, aproveitem agora, que já abriu um pouquinho, para vocês irem ao posto de saúde ou na clínica particular, de acordo com o calendário que está sendo feito. Nada melhor do que vocês procurarem procurarem essa orientação nas UBSs ou no particular para fazerem essa carteirinha perfeita. E eu vou falar por quê. Falei essa semana lá nas consultorias. É muito importante eu dizer para vocês que a escola vai receber o filho de vocês na segunda casa dela, da criança, e dos funcionários também, porque eu trabalho, né? O nosso consultório é a nossa segunda casa, né? As escolas vão ter que receber os filhos de vocês, cada um fazendo a sua função. E qual é a função da gente como responsável pela criança? Fazer o direito da criança e do adolescente, que é o direito à vacina. Então tem lá, vai fazer. Não mandem para a escola sem carteirinha de vacina completa. Não mandem, tá? É muito importante vocês terem essa orientação. Cada um fazendo a sua parte, nós não teremos vetores. Eu não quero meus pituquinhos infectados, não por falta de vacina, tudo bem? E a doutora Melissa Palmieri acabou comentando aqui, Rô, bem importante, eu vou até procurar aqui o comentário dela, que ela fez esse relato aí, né, Mel? Do aumento, né, da falta de... Aqui, ó, a cobertura no Brasil, primeira dose de sarampo está 70%. Então, assim, é surreal. E a gente fala até de uma cobertura dos 6 meses, que é aquela dosezinha que a gente tem feito como uma dosezinha de um reforço antecipado.
Então, cada um fazendo sua parte, respeitando o próximo que está dentro da casa de vocês, gente, vai caminhar tudo certo, os pitoquinhos não vão ficar dodóis. Dodóis com as doenças de infância, tá? Não, eu quero puxar um gancho dessa parte da vacinação. Eu, como pneumologista, eu sempre passei duas vacinas para meus pacientes. A da gripe, que tem que tomar todo ano, todo mundo, né? Principalmente quem tem problemas respiratórios, e a da pneumonia. Né? Desde o ano passado, a Sociedade Brasileira de Pneumologia tem preconizado também aos pacientes pneumopatas, os pacientes que têm algum problema de pulmão, né? Seja asmático, seja quem tem enfisema, tomar a vacina da coqueluche. Mas espera lá, a coqueluche não tinha acabado? O tanto de doença que já tinha acabado e está voltando porque as pessoas não tomam vacina. É um absurdo, né? E não Então, vem falar assim, que meu pituco que transmite, não. não, Briga, imagina, isso grande. é gente que não faz a vacinação como deveria, na verdade. Então, a gente sempre tem que pensar em fazer os tratamentos não farmacológicos também. A doutora Lua em cima é uma pediatra de mão cheia, eu faço propaganda aqui, ela é pediatra das minhas filhas. Ela fala que é médica da família toda, né? Que cuida da Denise, que cuida de mim, e a saúde alimentar das meninas isso é muito importante. E nós, como médicos de adultos, da velharada que seja, ou dos meus pacientes catarrentos, né? Os asmáticos, quem tem enfisema, quem tem DPOC, a gente tem que pensar nos tratamentos não farmacológicos. O asmático ele tem que saber que ele não pode nunca fumar, que ele não pode conviver com quem fuma, que ele tem que evitar os gatilhos, que é aquele lugar empoeirado, aquele tipo de alteração que vai piorar a asma dele, e é o óbvio que é tratar direitinho a sua doença com medicação de controle. E o DPOC, a gente tem não é o foco, mas eu falo rapidinho, o tripé de tratamento não farmacológico de DPOC, que é parar de fumar, ele tem que parar de fumar, que é tomar vacina, é importantíssimo tomar vacina. A vacina da gripe não veio para matar velho, não, pelo amor de Deus. Tem que parar com esses mitos. A gente tem que fazer depois uma live só de mitos, hein? E o terceiro, que é fisioterapia respiratória, que você já falou hoje também. Reabilitação cardiopulmonar. O jovem não tem que fazer academia, fazer o seu personal trainer e tal. O idoso, difícil ter um personal trainer de repente numa academia. Então tem que fazer a reabilitação cardiopulmonar, cardiorrespiratória com fisioterapeuta. Gente, olha o tanto de coisa que eu estou falando sem remédio. Né? Então, agora puxar, inclusive, outro gancho que você falou muito bem de alimentação, os 5 passos que eu tenho falado para realmente evitar a forma grave, e não só da Covid. Evitar a forma grave da Covid, evitar a forma grave da gripe, do H1N1, da pneumonia. 5 passos. Vocês vão ver que eu não vou vender milagre, hein? 1. Tratar direitinho as doenças crônicas. Quem tem pressão alta, usar o seu remédio de pressão. Quem tem diabetes, usar o remédio da diabetes. Quem tem asma, quem tem enfisema, usar direitinho o seu tratamento de spray de bombinha ou de dispositivo inalatório de asma de DPOC. Então, tratar as doenças crônicas. 2. Se alimentar. Alimentação saudável. Assim você já consegue as vitaminas, os nutrientes, tudo que precisa para manter uma boa saúde e evitar a obesidade. 3. Estamos fazendo aqui, ó. Beber água, se hidratar. É importantíssimo que a pessoa tenha um equilíbrio do organismo, proteja os seus rins através de beber água, da gestão hídrica. 4, dormir bem. As pessoas esquecem o que é dormir. Dorme 2, 3 horas com aquele estresse, não recarrega as energias. Tem que dormir bem. Eu tenho apneia do sono, olha o tamanho do pescoço. Estou tentando emagrecer, consegui um tanto, mas eu tenho apneia do sono. O brasileiro está engordando. Isso predispõe a ter apneia do sono. Então, vamos dormir direitinho. E 5, eu fiz uma live muito bacana com a minha irmã, saúde mental. Felicidade é fundamental para termos leveza. Olha o tanto de assunto sério, delicado que a gente está tocando, sem sair fazendo alarde, sem sair fazendo pânico. A gente tem que realmente ter um pouquinho de leveza para viver a vida, porque senão fica complicado. Né? E é muito importante, viu? E aproveitando o gancho aí, só para a gente finalizar a vacina, eu queria falar com você. Eu vi uma mãe que postou aí da Pneumo 23, isso é sobre orientação médica, tá? Mas, assim, eu queria só falar para vocês, assim, em relação à pneumocócica 13 valente, né? Que não tem no Sistema Único de Saúde, por enquanto, vamos torcer para um dia ter, né, colegas? A pneumocócica, minha mãe, né, quando ela teve o tratamento oncológico,
foi indicado, inclusive foi a Melissa até, nós conversamos, eu e a Melissa Infecto, pediatra Palmieri, sobre isso. E o oncologista da minha mãe, na época, indicou vacina para minha mãe, a pneumocócica, em vigência do tratamento, né? Até a Rose que aplicou na época. Então, assim, a necessidade vacinal é o mínimo que a gente tem que ter, e esses 5 pontinhos aí que o doutor Rodrigo, que inclusive está lá no Instagram dele, lá no YouTube, esses 5 pontinhos para a saúde, o mínimo que a gente tem que fazer, né? Para a gente se prevenir. E eu queria aproveitar e falar com você, que a gente abordou também em relação às complicações em crianças, né, que a gente tinha conversado, e a Eliane Alfani está até aqui, ela foi linha de frente aí em algumas instituições. A gente tem visto, na época, tinham complicações duvidosas, era tudo, né, naquele furor ali do Covid, nos 2 primeiros meses, a gente estava com medo de tudo, mas tiveram complicações de Kawasaki, tiveram complicações, eu tive crianças com rush cutâneo, né? Com 37 de temperatura. Olha que loucura, né? E aí a gente escolheu e acabamos vendo lesões de pele em crianças. E teve um questionamento até que a gente acabou conversando antes da live em relação à parte oral. Existe sim, gente. Às vezes, cada pessoa tem se manifestado um sintoma, as crianças principalmente, não dá para fazer livro. Febre, dor de cabeça, não. Eu tive criança que teve diarreia, eu tive criança que só parou de comer e fez um 37, não chegou a ter febrão de 39, por exemplo, de 38,8. Então, o que eu quero falar para vocês? Em crianças, a gente tem que conversar, a gente tem que examinar, a gente tem que... Não dá para fazer protocolo. Para os adultos já está difícil. E as crianças que não falam, mãe, eu tô com dor de cabeça, do lado direito, tá dando uma pontada e meu olho treme. Não fala tudo isso, né? Então a gente tem que avaliar individualmente cada caso. As complicações, apesar da mídia ter colocado algumas situações, nós fizemos paralelos aí entre os médicos. Nós sabemos que não é tão grande assim a complicação em crianças. Praticamente, gente, muito, muito, muito pequena. Nós tivemos um caso recente Graças no a HC, Deus. no HC, que até saiu na Pediatrics, né? Enfim, nós tivemos pouquíssimas complicações e algumas vinculadas à comorbidade, porque criança tem pouca comorbidade. Então, o que eu quero pedir para vocês, que a gente acho que tem mais 10, 15 minutinhos, eu queria muito pedir bom senso. Respeitem quem vai entrar na casa de vocês. Respeitem quem está entrando no trabalho de vocês, que é a segunda casa. Existe uma regra. Jura? Então, você está vendo? A Eliane falou, olha, tem sim, o netinho dela fez febrinha, você vê, teve positividade. Amiga, eu não tive, juro mesmo, no consultório, nenhuma criança fez febre alta. Isso se chama CRM positiva, amiga. Mas como ela falou, ficou bem o netinho, né? Graças a Deus, né? Não, tá ótimo, graças a Deus, a gente já conversou. Então, e o que eu tenho visto, assim, é a gente respeitar o próximo. Acho que essa pandemia... E Giovana, sua irmã que é linda, não? Nossa, tua irmã é bonita, né? A Giovana, ela bem tem razão, assim, a saúde mental é tudo. E eu vou te dizer mais, a criança, ela é muito fácil de lidar, no olhar. Às vezes a criança tá brincando, mas tá com o olhinho caído, assim a gente fala, tá alguma coisa errada, né? E o que eu tenho mais tido em criança, posso falar? É aqui, ó. É aqui, ó. As complicações da quarentena estão chegando no consultório. E as mães, eu quero pedir de verdade, não finjam que não estão vendo, porque às vezes a gente fala, não é nada, levanta, não sei o quê, mas fica atenta às criança que está no cantinho, quietinha, roendo unha, comendo cabelo. Eu tive criança arrancando os cílios, então... Atentas à cabecinha que a conta do Covid, da quarentena, tá chegando. Mais do que dodóis, viu, gente? Mais do que dodóis no consultório. Inclusive, um abraço aos psicólogos e psicólogas, que hoje é o dia do psicólogo, né? A gente falou dos fisioterapeutas, agora dos psicólogos. Eu acho que isso aí a gente vai tentar falar rapidinho, porque a gente tem até mais ou menos a mesma opinião.
esse negócio das crianças estarem numa quarentena, tadinhas, é complicado. E aí chega realmente uma hora que a conta que chega é diferente, é a conta da saúde mental dessas crianças, né? Então a gente tem que tomar cuidado e individualizar. Eu estava vendo hoje o Instagram do Dr. Flávio, né, que você falou, pediatra, e uma coisa que eu gostei muito que ele falou assim, não existe resposta binária. Você é a favor da abertura escolar ou não? Não existe sim ou não. Você é a favor do uso de anticoagulante ou não? Não existe sim ou não. Você é a favor... Não existe sim ou não para esse tipo de pergunta. Então, assim, a escola, minha resposta. Quem é contra a abertura das escolas, por conta da preocupação da transmissão, tanto com as crianças, que a gente sempre tem muito medo, apesar de que, como a gente tem visto, graças a Deus, tem pouca gravidade para a criança. Bem pouca. Mas E quem tem agora essa ele tem que preocupação... usar máscara, né? Nos pitocos. Pois é. Quem tem essa preocupação que acha que não é prudente abrir escola, eu não tenho como criticar. Eu entendo a preocupação dessa pessoa. Agora, quem acha que tem que abrir, sim, tem a abertura das escolas, porque as crianças precisam voltar para a escola, elas precisam ressocializar. Ressocialização é importantíssima para a criança. E os pais têm que trabalhar também, todo mundo tem que colocar comida na mesa. Eu também respeito essa opinião. Eu, como pneumologista lá atrás, eu já falava, sou contra. Eu, como pai, eu estava vendo as minhas filhas endoidarem em casa e endoidar a mãe delas em casa. E quando o pai chegava no trabalho, o pai ficando doido também, uma família de doido, né? Temos até uma cachorrinha que chama Queen, em homenagem à Corona, né? Posso falar? Essa cachorrinha não foi coisa das meninas, não. Filhota da Era a pandemia. terceira filha de Denise que não quis ter barriga. Pois é. Pronto, falei. Mas aí eu acho assim, tudo deve ser individualizado nessa questão de abertura de escola. Eu, sinceramente, eu não tenho tanto receio e preocupação com as crianças. As crianças vão pegar e vão ficar muito bem, obrigado. A gente tem visto isso, graças a Deus. Agora, a minha preocupação seria com as professoras, a minha preocupação seria com as diretoras. Então, vamos individualizar? Por exemplo, uma escola de ginásio de colegial, onde uma professora obesa, idosa e, de repente, até com uma doença descontrolada, ela está dando uma aula com distância para as outras crianças, com distância para as outras pessoas, de máscara. Ela não tem que pegar ninguém no colo. Ela não tem por que pegar a doença. Gente, eu estou há 6 meses trabalhando diariamente, atendendo muito paciente. Eu tenho 3 testes de sorologia para ver se de repente eu peguei em algum momento e não tive. É o lance de se cuidar, né? E olha que ele fica doido cada vez que ele eu queria estar com o gengibre reagente. Ele me manda um print de tela. Ele manda um print de tela. Ai, desculpa a gargalhada, meu amigo, mas vamos desabar. Porque eu falo, gente, para de colher exame. Não, mas agora eu não vou mais coletar porque não tem porquê mesmo. Eu vou te mandar para o psicólogo. Ai, só uma coisa, gente, ó, vocês que estão tirando fotinho da tela, manda para mim depois no direct, tá? Manda para mim. Então, o lance de individualizar a escola, Lu, eu acho assim, uma professora e com grupos de risco, que pode ser idade, pode ser obesidade, pode ser alguma doença descontrolada, que tem que, de repente, pegar a criança no colo, de repente, aquelas professoras de jardim de infância, talvez seja prudente esta não voltar, né? Agora, se é pessoas jovens que não têm problemas de saúde, não fazem parte dos grupos de risco, qual que é o problema delas estarem com as crianças? E as outras professoras que têm o distanciamento social para as outras crianças alunas, que você não precisa ficar pegando no colo, você usa máscara, a gente tem sim que começar a retomar as atividades com responsabilidade e individualizando cada caso. Isso Perfeito. Eu acho que é o mais importante. Olha, é muito legal, porque assim... Oi, dona Camila. A Camila é uma vozinha linda. Beijo. A Karina Gomes, que é odontopediatra, ela falou bem. Nós temos, como você disse, respeitar caso a caso, a individualidade de cada um, tá? Mas uma coisa que eu vou falar para vocês. Não bloqueiem carinho. Não bloqueiem amor. Eu dei várias sugestões nas escolas de como receber, se realmente abrir, para pôr o cartaz, para pôr a criança batendo num sorrisinho, para dançar com a professora. Então, eu tenho dado várias ideias para as escolas que eu tenho conversado em instituições fechadas. Gente, eu só peço uma coisa, não neguem amor, não neguem carinho, não neguem, assim, não é que não neguem, desculpa, acho que eu estou falando errado, não fiquem aflitas, não entrem em crise de ansiedade.
Vocês lembram H1N1 há 6 anos atrás, 7 anos atrás? Vocês lembram que a gente ficou louco? Vocês lembram? Então, vamos finalizar tudo bonitinho, tudo direitinho. Continuem acolhendo as crianças. Olha, eu vou te falar, tem uma mãe de uma paciente que fez até um diário da quarentena. Não vou dar spoiler, não. Ela devia ter publicado. Ela devia ter publicado. Teve mãe que fez diário, sabe? Assim, dia uma, assim, foi muito gostoso. Então, o que eu quero pedir para vocês, de coração, façam. Essa live vai ter que ter outra, viu, meu amigo? Porque tem assunto para render aqui, ó. Teremos, tá com muito certeza. produtiva essa live. O que eu queria pedir é para vocês respeitarem dentro de casa. Se respeitem, cuidem de vocês primeiro. Alimentação, como o doutor Rodrigo falou, 5 pontinhos. Hidratação. Cuidem da carteirinha de vacina de adulto, que é mais vetor que criança, tá? A gente está preocupado com os pituquinhos, mas os adolescentes carregam um monte de bichinho cavidade oral. Então tem que estar com a vacina em dia os adolescentes, gente. Por favor, né, Carla? A Carla é uma mãe que já mandou para minha carteirinha. As mães estão mandando realmente já prevenindo o que precisa. Nós temos orientado já para não chegar na escola e chegar lá, e as escolas têm que cobrar, tá? Me desculpem as coordenadoras, eu sou firme mesmo. Não adianta nada entrar e vocês gastarem 2 milhões, como teve escola da região que gastou 500 mil reais para mudar todos os EPIs para receberem, né? Para receberem os nossos pitucos em casa, sendo que a gente não está fazendo o mínimo que é mandar o nosso filho saudável para a escola. E como mandar? Pelo menos a carteirinha de vacina em dia. E mais uma coisa, em casa, não é para ficar lavando a mão com álcool em gel, tá, gente? Pelo amor Não de pode. Deus, tá? Em casa é água e sabão. Eu tô cheia de criança com dermatite de contato. Eu tive conjuntivite, eu tive criança que coçou ali com o restinho de aloe vera lá na mão. A gente está com um produto à base de clorexidine bem legal para lavar a mão, mas o que eu quero em casa é lavar a mão. Nada de ficar passando álcool em gel. Mudou de lugar álcool em gel. Aí tem álcool em gel no banheiro, no quarto, na sala. Para, tá? Lavar a mão em casa. Na rua, álcool em gel, né? Mas em casa, a gente usa água e sabão. Perfeito. Tô leve. Falei. Pronto, falei. Desabafei. O importante